Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Under 30 A Jornada, que conversa com os destaques da última lista Under 30 da Forbes, a lista de 2022. Hoje a gente está aqui com o design de móveis, objetos de decoração, o Estou Eric aqui. Bonissato. Estou super feliz pelo papo, fiquei muito feliz aí pelo convite e ansioso pelo que a gente vai desdobrar aí ao longo da conversa. Bom, a primeira coisa que a gente sempre pergunta é como é que foi quando você soube que você ia ser Under 30? Como é que foi para você ter recebido essa notícia? Você já conhecia a lista? Como é que foi isso? Já conheci a lista, eu me inscrevi, né? Eu fundei a minha empresa em 2022, só que o lançamento foi muito positivo e tudo mais, muito bem aceito. Eu falei, por que não? Já conhecia porque eu já tinha visto várias publicações, seguindo vocês e tudo mais. E era um desejo, né? Mas enfim, me inscrevi e tudo mais, e quando eu recebi o retorno, eu achei que era algum amigo me trollando. Então, não vou lembrar o nome da jornalista agora que entrou em contato comigo, dando parabéns. Aí eu falei, vai, manda real, quem é o engraçadinho que tá fazendo a piada? Porque era algo que eu tava, tipo, querendo que saísse logo pra eu ter essa resposta. E foi um negócio que aconteceu no final do ano passado. Então foi meio que virada de chave, sabe? Virada de ano, consegui passar Réveillon mais tranquilo. Então, assim, fiquei muito feliz. E, enfim, super entusiasmado, porque realmente a gente espera não esperando, né? Bom, a tua origem é humilde. Sim, Você nasceu em São Roque, aí você vem para. Você falou, estava contando para mim em off, você Itapevi, vem para Grande Itapevi. São Paulo. Como é que surge? Porque esse ramo de design de imóveis é um ramo elitizado. Exclusivo, sim, elitizado. Como é que surge isso na sua vida? Eu falo que o design ele surgiu na minha vida em partes. Eu nasci em São Roque, mas foi local de nascimento, por ser o hospital ali mais próximo e tudo mais. Embora minha mãe tenha morado lá um período, depois eu fui criado na Grande São Paulo, em Itapevi. Sempre estudei em escola pública. E é muito doido, né? Porque o design ele surgiu quando eu começava a pensar no mobiliário ali da casa onde eu morava com a minha avó. Eu fui criado pela minha avó. Minha mãe também, mas minha mãe ficava muito tempo, enfim, fora de casa por questão de trabalho. Então aí eu fui o neto mimado pela avó. E a gente morava num apartamento muito pequeno, né, de 48 metros. E aí eu ficava pensando como seria se eu construísse um móvel, como seria se eu mudasse e tudo mais. Então eu acho que a semente foi plantada naquele momento. Os anos foram se passando, fui estudando, eu me formei em publicidade, me especializei em relações públicas, trabalhei no setor de tecnologia, enfim, com foco em marca, atuei na minha área, mas foi pouco antes da pandemia que me deu um gatilho no sentido de propósito, encontrar o meu propósito no ramo criativo. Eu acreditava que eu era muito mais além do que eu estava entregando ali para as empresas e tinha uma questão muito de limitação, né? Porque você cumpre com uma estratégia corporativa. Então ali eu não estava sendo 100% eu. Então, enfim, entrei para terapia, fiz milhares de coisas e estudei desenho técnico de imobiliário. Eu sempre me meti ali nas decorações da casa dos meus amigos, vira e mexe um amigo ou outro vinha me chamar para poder, me ajuda com móvel, me ajuda com uma tinta, paisagismo, o que que você acha? Então eu falo, acho que eu levo jeito para coisa. Então rolou ali uma dúvida, né? Eu sabia que eu gostaria de estar no ramo criativo e criando uma marca própria, né? Porque aí já trago a minha bagagem de publicidade. Então, antes da pandemia, eu estudei designer técnico, né, de imobiliário e comecei a dar uma esboçada, né? Só que tem uma fase que eu acabei pulando e que eu acho que ela teve total participação. Foi quando eu estava no ensino médio, eu fiz parte de um centro cultural Altos Pagano. É importante destacar só para entender que a arte sempre teve conexão com a minha vida ali acadêmica, né? E era muito legal, porque eu tive interação com múltiplas tarefas artísticas. Então a gente fazia um pouco de teatro, fazia um pouco de dança, fazia um pouco de sketch para figurino de teatro, iluminação. Então, antes da faculdade, eu fiquei 5 anos, 6 anos fazendo, né, compartilhando o ensino médio junto com essa vida aí de ensino técnico no setor de arte. Aí eu fui para publicidade porque, enfim, achei que eu fosse ganhar Não, dinheiro. quando eu li que você tinha passado por esse centro cultural, eu falei, gente, mas que centro é esse? Aí fui ver Sim, um centro cultural do do Estado. estado de Então, São Paulo. conta primeiro como é que foi que você
que você descobriu que esse Chegou, né? centro cultural... É na Lapa, né? Na Lapa. A minha avó, ela pegou um panfleto, sempre também tentando criar conexões com aquilo que ela julgava ter vocação, que eu ter, enfim, a qualificação para poder fazer, e ela acertou, né? Ela me direcionou muito bem, então eu devo muita coisa a ela, na verdade, tudo. Então ela pegou um panfleto e ela falou: Nossa, acho que isso aqui tem totalmente a ver com você. Porque tava trem, não lembro onde foi, perto da estação, porque tinha muita divulgação. Eu fui um dos que divulgou depois, né? Quando eu fui aluno, eu ia lá pra porta da estação ajudar a divulgar o centro cultural, porque era um negócio muito legal. Então eu tive acesso, fiz lá a inscrição, né? Você passava por uma entrevista e assim, não tinha prova, não tinha nada, era mais para te conhecer, se você tinha algum desejo artístico e lá eles te jogavam para você explorar. E você conta na entrevista que você dá para Forbes Aham. que já era um lugar onde você já sentiu uma certa elitização ali, né? Que me Sim, chamou a atenção por ser um espaço público. sim. Olha, eu acho que eu senti mais na questão da, quando enfim, pós-graduação, nos empregos, nos trabalhos que eu fazia parte na equipe, como sempre o único preto e tudo mais. No Altos Pagano também, mas nem tanto, porque ali tinha, por ser um local público, né? Público eu falo gerido pelo governo do estado de São Paulo, acabava tendo uma miscigenação de diversas culturas e pessoas assim como eu também. Tinha muita galera do bairro, os bairristas ali do City Lapa, mas também tinha a galera de extremos assim como eu. O Altos Pagano foi uma semente que foi plantada ali, que se não fosse essa passagem por lá, eu acho que eu não tinha somado, eu não teria expandido a minha visão no sentido cultural, sabe? Porque eu vim de escola pública, ela fornece. Enfim, eu também sempre explorava, sempre fui bom aluno em artes, filosofia. Só que assim, o Altos Pagano, por ser algo nichado, tinha os cafés filosóficos, tinha a parte de câmera ali de cinema, então era outra pegada. Para mim foi sensacional. Você estava me contando que você estava na hora certa e no lugar certo quando começa a sua virada Sim, para virar o designer que você é hoje. Conta como é que foi. sim. É, o momento foi bem esse, né? Foi de reflexão e eu acho que foi autoconhecimento. Por isso que eu exprimi ali na terapia. Eu tinha feito as aulas técnicas, né, de modelagem antes da pandemia, mas foi ali na pandemia que eu tentei falar, putz, qual o meu lugar no mundo em termos de profissão e realização? Tipo, se eu morrer amanhã, eu vou morrer feliz? Foi uma das coisas que eu me questionei, e não ia morrer feliz. Então peguei e comecei a refletir muito sobre isso, em terapia e tudo mais. Ela falou, Eric, bota pra fora, você tem um quebra-cabeça ao seu dispor, você só precisa encaixar bem as peças. E foi isso que eu fiz, porque eu tava, putz, será que eu vou pra moda, não sei o quê, mas tudo caía em volta da arquitetura, decor e mobiliário. Comecei a rascunhar as peças, né, que eu publiquei, que eu lancei no ano passado, foram as peças de estreia da marca, e tava muito inseguro com tudo isso, porque eu nunca fiz parte deste meio. Eu nunca tive um canal que, enfim, tive conversas com amigos que são arquitetos e tudo mais, mas nada muito direto, que falasse, nossa, vou entrar e tudo mais. Então, aquilo tava muito pra mim no sentido de hobby, né? Eu não tinha falado ainda, nossa, vou fazer a transição de carreira, vou trabalhar como designer de mobiliário por síndrome do impostor ou uma porrada de outras coisas. No dia 14 de novembro de 2021, eu aluguei uma cabana em Gonçalves, sul de Minas, para comemorar o aniversário do meu marido. Chegando lá, eu falo pra caramba, né? Eu conheci uma pessoa que eu julguei ser a caseira, que ela é a dona do espaço, né? Que alugava ali via Airbnb. Ela tinha a casinha dela ali e eu falei, nossa, a caseira, legal, vou conversar com ela. A gente tava falando de planta, de orgânicos e etc. O papo foi fluindo. Papo vai, papo vem, eu fiquei 4 dias lá. Eu acho que no segundo dia, que a gente já não se desgrudava mais, a gente começou a falar de questões profissionais. E eu, como eu comentei, achei que ela fosse caseira e ela comentou comigo que é, né, assessora de imprensa, de designer e decor em São Paulo. Eu falei, nossa, qual a chance, né? Tipo, às vezes a gente tem que entender um pouco os sinais que a vida dá pra gente. E eu falei pra ela, olha, eu tenho algumas coisas rascunhadas, mas eu acho que é bom pra mim. Tem tanta gente qualificada no mercado e blá blá blá, aquelas coisas negativas que vieram naquele momento.
Ela falou, não, bora tomar um café em São Paulo, me apresenta o que você tem, quem sabe eu não consigo te conectar com algumas coisas. Foi isso que aconteceu. Eu apresentei, ela falou, teu produto tem total potencial, traz uma questão muito modernista, se encaixaria muito bem em vários tipos de projetos. Ela falou, não sou da área comercial de imobiliário, mas pela minha experiência, pelo que eu promovo em termos de decor e arquitetura, acho que se encaixaria muito bem e eu posso conectar você com algumas pontes. E aí eu falei, putz, ok. Eu fui prototipar, fui atrás de marcenaria e bizarramente tudo começou a acontecer. As coisas foram acontecendo, os contatos, né, que eu não tinha antes. Relacionamento é tudo nessa vida. Então, essa questão de relacionamento me ajudou muito. E eu fundei a marca. Como eu tenho toda uma bagagem aí de formação e experiência em publicidade, eu surfei. Então, assim, eu já tinha em mente como que seria a filosofia da marca, o propósito, criei, enfim, logotipo e tudo mais, e abri. Consegui entrar nas mostras de decor, Casa Cor. Participei da Design Week de São Paulo, lançando uma coleção que é exclusiva, nem eu tenho no meu catálogo, é para uma loja do Shopping Day Day. Isso também me deu uma visibilidade muito legal. E eu acho que essas coisas que foram surgir... Eu saí na Forbes Life também, numa matéria sobre diversidade. Isso foi algo sensacional também. A Paula que me entrevistou, assim... Só agradecer essas pessoas que conseguiram mostrar também o meu potencial. E as coisas foram acontecendo. E aí eu encarei, eu falei, nossa, é possível. Não é porque eu vim de origem tal que eu não posso deixar de estar nesse espaço ou não deva merecer estar aqui. Então foi uma questão de aceitação minha. E as coisas foram fluindo. Fundei a marca, participei de eventos e estou aqui falando com você hoje. Você se cobra sobre como é que você vai poder ajudar a mudar esse lugar tão restrito ainda de diversidade dentro dessa área? É, Hoje eu não tenho nenhum projeto que eu falo assim, estou defendendo. Mas indiretamente eu sempre tento disseminar isso nas falas que eu coloco em matéria, com as pessoas que eu converso. Eu gosto de trazer essa questão de destaque, porque assim como eu fui uma exceção, eu acho que outras pessoas precisam se sentir inspiradas e olhar num espelho e, enfim, identificar que aquilo é possível. Quando eu estudei, né, a história do design do mobiliário, é muito doido, porque não tinha um designer, tipo, preto, assim, que eu falasse, nossa, a galera é toda branca, né? Tipo, ali você já fica meio assim. E o único que, enfim, admiro, beijo pra ele, super talentoso, que é o Sérgio Matos, né? Ele é um cara, enfim, preto, que assume uma puta marca, super conhecida e que faz um trabalho genial. Então, não tô falando que ele me inspirou, mas... E nem tô falando que eu vou ser ele, porque, enfim, ele é o deus do design, né? Mas, assim como ele foi referência, eu acredito que eu posso ser para essa nova geração. E muito por estar participando aqui desse papo com você, em outras matérias que eu trago, a Ana Paula fez uma cobertura sensacional na Forbes Life falando dessa... o título era Black, né? Então, muito legal o que ela trouxe. Então, são formas de trazer e incentivar e mostrar que é possível. É difícil, tá? Eu não vou falar que é fácil, porque eu acho que se não fosse eu estar no momento certo com o meu potencial, que eu não posso deixar isso de lado também, eu acho que as coisas não teriam acontecido tão rápido. Então, tem amigos que me acessam, que estudaram comigo e falam, cara, se foi um case de sucesso, o que aconteceu? Eu falo, olha, às vezes nem eu consigo explicar, mas eu acho que juntou um esforço de algo que eu vinha trabalhando há muito tempo com a questão dos contatos, que isso foi fundamental. Eu acho que a coisa mais interessante de quem está vendo entender é que é possível. É possível É você possível. olhar para todas as áreas, qualquer área. Sim. Por mais que elas estejam ainda fechadas em bolhas, é possível. Sim. Hoje a gente tem, estava até falando para você, editais todos voltados para Sim. isso, que estão procurando projetos que tenham sido concebidos pelas ditas minorias, né? É meio ridículo falar isso.
não tem nada de minoria, mas, enfim, Sim. com menos acesso. Então, assim, tipo, por que não, né? Por que não? A gente entrevistou no outro episódio o Elian, que é um artista plástico. Eu também não gosto de ficar colocando em caixa. Eu acho que tem que é uma coisa assim, qualquer área Sim. é possível, né? A gente precisa... A gente... É preciso, às vezes, quebrar o próprio sensor que tem dentro da gente que fala isso não é para você, Sim. por conta Eu do que acho a que gente esse vê. é o ponto. Eu acho que é a quebra do sensor, porque se você olhar na periferia e tudo mais, eu acho que esse sensor é muito real. Essa venda nos olhos das pessoas é algo muito claro. Eu falo de onde eu vim e tudo mais, e a gente não tinha acesso a isso. Eu fui além, fui pesquisar, eu acho que eu quebrei esse sensor e acreditava, minha avó sempre falava que eu podia conquistar o que eu quisesse. Eu acho que tem uma participação também familiar muito forte, independente se você vem de uma origem simples ou não. Minha avó, soltar um palavrão aqui, tá? Ela não entendia merda nenhuma de arte. Mas ainda assim ela me respeitou em escolher esse caminho e me incentivou. Então eu acho que essa foi a quebra do sensor, sabe? Se você tem esse suporte, ou se você dentro de si acredita que pode alcançar, acreditar que o mundo é além daquilo que você está inserido, realmente você pode tudo. A gente vai colocar as imagens da tua coleção Silêncio, Tá. e eu queria que você falasse um pouco dela, enquanto a gente está vendo as imagens. São 4 obras, né? Isso, são 4 peças, o banco tronco, e aí a inspiração vem muito do tronco da árvore, né, como essa base de suporte a esse banco. Dele eu fiz a mesa, lateral de apoio tronco, eu fiz a luminária de chão esfera, e aí como o próprio nome diz, é esfera, né, porque ela tem uma base ali maciça que suporta ela, uma base maciça em cima também, e o espelho corcovado, que vem ali daquele molde rochoso, e eu coloquei a base ali esfera para fazer parte dessa mesma família das esferas. Então, hoje eu tenho essas quatro, na verdade eu tenho mais peças, né? Essa foi a linha de lançamento da coleção Silêncio. Agora eu acabei de lançar a coleção de abajur. Eu tô com 40 peças para prototipar, então bastante coisa e precisa, né, de bastante dinheiro, porque agora, por exemplo, eu tô lançando um sofá cipó. As minhas referências de criação partem da natureza, então eu pego um detalhe ou outro, extraio e imprimo no mobiliário. Eu ia te perguntar sobre isso, sobre o processo criativo, porque a coleção, as outras também são assim, porque a coleção Silêncio é toda em cima de Jequitibá, né? O abajur, sim, ele vem no Jequitibá também, só que agora com a versão ebanizada, que é ali no preto, né? A gente traz a variação de cor. Eu tô fazendo um sofá, agora o sofá ele é diferente, ele é feito com uma madeira naval e o tecido dele é diferente, é um tecido de veludo, 70% veludo, 30% linho, se eu não me engano agora de cabeça. E as referências é muito doido, né? Porque eu não tenho o momento certo para criar. O momento que eu falo, nossa, vou pegar o meu caderno, vou desenvolver um projeto, nunca acontece. Sempre vem de madrugada uma referência. Eu acordo o meu marido falando, tomando café da manhã, puta, criei uma mesa essa madrugada. E aí eu acabo tendo uns picos de insônia, mas tudo bem, faz parte. Então muitas coisas vêm de madrugada. Ou, sei lá, se eu tô num barzinho, numa balada de algo que eu tinha visto e por algum motivo tem uma situação que me traz, aí eu falo, nossa, conecto uma coisa com a outra e sai. Então, assim, o processo criativo eu falo que é a parte mais doida, né? E eu conversando com outras pessoas que são designers também, eles contam que é mais ou menos isso. Obviamente, depois que você tem ali a parte da pira, do pensar ali no produto, você tem a parte do planejamento, né? Será que em termos de ergonomia funciona? Será que faz sentido ou não? Aí a parte de rascunhar, colocar no 3D e fazer planejamento. E você tem uma preocupação com a sustentabilidade, Sim. que não só, que você estava me contando também, não só a questão do respeito à natureza e Sim. que aquilo continue, né? Mas também com relação à durabilidade das A suas peças, né? durabilidade. O que acontece?
se a gente estuda ali a história do mobiliário, e nem precisa estudar, só olha para os nossos avós, bisavós. O móvel, no passado, ele era feito para passar de geração para gerações. Eu tento trazer isso para a marca, só que de uma forma moderna, contemporânea. Não digo nem minimalista, que hoje é que eu acho que eu tô mais numa vibe dramático do que minimalista, embora tenha umas linhas ali de minimalismo na estética das minhas peças. Então eu acho que quando a gente fala de atemporal, a gente está trazendo a sustentabilidade em jogo, né? Então é você trazer uma madeira realmente de altíssima qualidade. Eu trabalho com todas as certificações, né? O meu parceiro, ele opera com todas as certificações aí de sustentabilidade para poder fazer essa fabricação. Então, quando a gente trabalha com uma madeira de qualidade, você não troca essa mesa, por exemplo, com daqui 2 anos. Então, você faz um investimento que também é alto, só que é um móvel que vai durar para sempre, que vai te gerar uma manutenção muito mínima. No fim, se você for ver quanto tempo vai durar, o Exatamente. preço se dilui completamente. E que é uma Exatamente. coisa também curiosa, porque a gente está meio na contramão dessa fase que a gente está de consumo, Uhum. que é o iPhone do ano Com a te câmera maior, induzindo sim, a que o que você tinha já não sim. serve mais, então troca, troca, troca. E aí você está numa corrente que é justamente a perenidade daquilo, né? Sim. Eu tento trazer isso, né? É complicado quando você vai vender, porque, enfim, o preço acaba sendo um pouco mais alto, mas tem potencial. E eu trago isso no discurso, né? Essa questão da sustentabilidade, essa questão da duração. Uma coisa que me deixa muito feliz é que das peças que eu vendi até hoje, eu nunca tive um pedido de devolução, ou algo que foi danificado, algo. Enfim, isso é uma forma aí de até qualificar o trabalho que a gente vem fazendo. E bom, e você tá com 40 peças para prototipar, mas você tem como contar mais detalhes desses teus próximos passos? Eu vou contar o próximo passo, que é o mais recente, né? Eu desenvolvi um sofá, ele se chama Sofá Cipó. Ele traz uma estética limpa, depois eu posso te mostrar também em primeira mão. Só que eu trago essa questão do cipó de uma forma bem sutil, permeando ao entorno desse sofá, sem perder o conforto. A coleção Cipó, ela não vai ser composta só pelo sofá. Eu estou fazendo uma luminária de chão, cujos pés, a base dessa luminária também é inspirada nesse cipó. É uma coisa meio que dramática que ela pega, sobe, vai afinando aqui, e aqui forma uma cúpula. E uma mesa também de centro de vidro, e essa eu tô empolgado pra fazer, porque eu nunca mexi com vidro até então. Da Silêncio, que foi a coleção que eu estava pesquisando e vi, é uma coisa muito interessante porque é, é forte, mas ao mesmo tempo é bastante delicado, né? Sim, É algo muito sutil, sutil. mas tem uma força muito. Você trabalha com jequitibá, que é Sim, uma árvore incrível, né? Eu acho que o jequitibá talvez seja uma das nossas árvores mais, aqui no Brasil, mais centenárias, assim, nem centenária, milenar, né? É sim, muito tempo quando a gente encontra um jequitibá que ele existe, né? sim, Principalmente os troncos são muito largos. sim. E ao mesmo tempo você consegue dar uma Ah, leveza. qual foi o meu objetivo, né, com a Silêncio? Eu, eu particularmente gosto de muitos momentos em silêncio, né? É onde eu encontro comigo mesmo, até em casa. Eu tenho 2 cachorros, meu marido, mas eu gosto de ter ali o meu momento sozinho, enfim. E aí eu quis fazer um mix, porque a gente entende que traz essa força, o Jequitibá, mas ao mesmo tempo, para mim, quando eu penso na natureza, é um estado de meditação, entendeu? Então eu quis trazer isso como característica e elemento de design para a peça. Então você está incorporando a coleção Silêncio ali na tua casa, ou uma peça, mas qual o meu objetivo com isso? Eu quero que você sinta de fato esse silêncio que é trazido por esse Jequitibá, por esse som, por essa natureza. Então eu tentei brincar um pouco com isso, sabe? Trazer a calma e o silêncio da natureza para dentro do teu lar. Muito legal.
você defende esse processo artesanal na confecção. Quanto tempo você leva para conceber uma peça? Qual é a história dela do começo de quando você prototipa até o momento que você fala, não, tá pronta para ser mostrada? Nossa, ótima pergunta. Porque eu acho que as pessoas não têm muita ideia, né, desse ciclo de desenvolvimento de produto. Então, a ideia é muito relativa. Ela vem em um momento ou não, mas no momento que ela vem, imagina que tem ali o processo de planejamento, que leva em cerca de 2 meses para você entender, principalmente se é luminária, né, o circuito e tudo mais. Depois a gente leva isso para a fábrica. A minha luminária de chão, por exemplo, eu fiz cerca de 5 protótipos. Porque ainda bem que eu tenho um parceiro muito bom, mas se você vê, ela tem um tubo de metal. E eu queria que aquilo ficasse muito fino. O meu fornecedor falou, você não estudou física? Eu falei, estudei, mas odiava. Ele falou, não vai sustentar, isso daqui vai tombar. Então, leva-se, em média, dependendo da peça, vou falar aí, trazer a luminária, uns 4 meses pra gente prototipar, chegar ali na definição final. Eu sou super indeciso com relação a cor, acabamento, então tem um ponto meu aí. Aí você vê todas as questões de embalagem até chegar na ponta, né, que é a comercialização. E tem a parte de editorial, fotografia, para você, enfim, divulgar o produto. Então, pensando num ciclo, a gente coloca aí mais ou menos de 6 a 8 meses. E você tem o controle criativo de ponta a ponta? Tenho. Talvez eu não tenha o controle operacional de tudo assim de ponta a ponta, porque às vezes eu tô desenvolvendo uma coisa, tô fazendo outra com outro fornecedor, e aí eu preciso ter uma organização, mas o controle criativo sim, de ponta a ponta. Mas eu Eu digo conheço quem são os artesãos que fabricam, as peças elas são desenvolvidas manualmente e individualmente, né? Usa-se sim máquinas tipo torno para tornear ali a esfera e tudo mais, só que o processo de confecção é muito segmentado. Então eu tenho quem faz ali o corte inicial, eu tenho quem faz a junção, eu tenho quem faz a colagem, eu tenho quem faz o acabamento e a pintura. Então são artesãos de formas separadas. Mas pensando como negócio, como empresa, tem todo um investimento seu Sim, para cada protótipo desse que você quer aprimorar ou sim. alguma coisa que não sai do jeito que você imaginou e você tem que mudar completamente. Tem todo um planejamento financeiro mesmo, né? Que precisa ser feito para você conseguir chegar até a Sim. peça que você imaginou. Hoje, assim, com os meus parceiros, a gente já até estipula um preço diferente para protótipo. Então, por exemplo, essa mesa, exemplo, vai me custar R$ 1.000 no período de protótipo, porque eu entendo que o correto é ter, tipo, 2, 3 idas e vindas no máximo. A luminária foi um caso à parte, mas por teimosia minha. Então, o próprio fornecedor ele já estipula um valor um pouco mais alto. Então, o protótipo é 1.000, só que quando for comercializar isso aqui para você, essa matéria-prima e essa montagem vai ser 700. Então, isso já é calculado considerando esse período de prototipagem. Qual foi a primeira peça que você... Banco tronco. Foi a primeira do zero? Foi a primeira do zero. Como é que foi quando você viu ela pronta? Já que era a sua estreia Eu fiquei bem para você emocionado. mesmo. Eu fiquei bem emocionado porque eu não tinha tido esse tato do estou criando algo da minha cabeça, digamos assim, até ver o negócio físico ali, sentir, abraçar. Então eu fiquei super emocionado, eu lembro até hoje, meu fornecedor falou, ó, tá ali naquela salinha, entra à esquerda. Aí eu entrei, quando eu vi eu não acreditei. E não tava pintado, tá? Tava ali o Jequitibá, cru e tudo mais, sem lixo e tudo mais. Aí ali também me deu mais uma certeza. Eu falei, caramba, tô no caminho certo. Tipo, é um puta tesão. Esse é um momento. Eu acho que tem dois momentos grandiosos, né? Aí, quando eu falo da minha marca. Que é o momento quando a gente vê o produto ali, prototipado do jeito que queria. E quando a gente faz a produção ali do editorial para divulgar. Porque eu também acabo colocando, depositando esse meu know-how aí de publicitário. Então, a direção criativa fica toda comigo. Obviamente, eu contrato produtores para me auxiliar, é uma troca muito compartilhada, mas os insights de direção criativa partem de mim.
Você fala muito da publicidade te ajudando, mas você também estava me contando de como a tua formação como ator também te ajuda muito nessa área, né? Sim, sim. Eu acho que é muito interessante porque, de forma inconsciente, isso colabora para o teu desenvolvimento criativo e artístico. Então, assim, você pega ali um texto Shakespeare, sou alucinado pelo Brecht. Então, não sei, eu acho que no fim das contas as coisas vão se complementando. Então, eu fiz 6 anos de teatro, apresentei algumas peças de forma amadora, Teatro Itália, enfim, outros teatros aí de São Paulo. Então, foi algo muito legal, mas eu dava uma pira também quando a gente pensava em figurino. E quando a gente pensava na cenografia de palco também. Tudo isso era feito lá na oficina. Então a gente não contratava nada de fora. A gente que saía para comprar os materiais, a gente desenhava. Então eu acho que no fim das contas, hoje eu olho o processo e falo, tenho plena certeza que tudo se conectou. E se uma ponta tivesse faltado, acho que eu não estaria aqui para contar a história, entendeu? Uma das coisas na pesquisa que eu estava fazendo para te entrevistar, que eu percebi, é que a tua luminária esfera é quase um Alconcur, assim, não tem quem não fale que é uma coisa excepcional e ressalta muito o lado da sensibilidade dessa tua criação, como as outras, mas é porque realmente a esfera as pessoas falam muito. Sim, é a peça mais vendida. Você não tá errado, não. E da onde vem essa sensibilidade sua? Olha, eu falo que sem sombra de dúvidas da minha criação, né? Eu fui criado por avó, mãe e tia, três mulheres aí arretadas e nordestinas. Fui negligenciado por pai, então elas tiveram que arregaçar as mangas, né, pra fazer a coisa acontecer. E por um lado, que dentro da minha casa eu enxergava muita força e desafio atrás de desafio por uma questão delas se manterem e de me manter, eu enxergava muita sensibilidade. Então, por meio de tudo que elas me permitiram, acesso à música que eu gostava de escutar, acesso a filmes e tudo mais. Então, eu acho que esse lado sensível vem dessas mulheres, entendeu? Que permitiram ser quem eu sou. E essa convivência desse lar que era tão incrível, inclusive sinto saudades do que eu vivi na minha infância, porque foi um momento muito, muito único. Então, eu não tenho dúvidas que essa sensibilidade veio daí, dessas mulheres que me inspiram, né, nas criações até hoje. O que eu acho bonito de te ouvir é que você não, por mais que você tenha tido uma origem bastante humilde, a gente sabe como é que é a realidade, a gente sabe, a gente lê, a gente vê a, como é dura essa realidade, você tem Uma base. uma leveza. Eu usei a palavra errada. Você tem uma leveza, mas não é isso que eu quero dizer. Você não se deixou embrutecer pela vida, você continuou olhando para o belo, Sim. que é tão importante para a gente, inclusive, não perder nossa saúde mental, né? Sim. Eu acho que tem uma questão de colo, sabe? É por isso que eu não sei se eu tô muito repetitivo, mas eu trago a questão também familiar de ser o porto seguro. Até quando eu me assumi gay também. Isso foi muito tranquilo assim para minha família e claramente não poderia deixar de ser, né? Diante das pessoas que eu sempre compartilhei a vida. Então eu sempre tive colo. Então a vida ela é muito dura, né? Marisa Monte tem uma frase incrível que ela fala que a gente não pode brigar com a vida. E minha família não conhece essa frase, tá? Eu que conheço, mas eu tô traduzindo isso pra leitura da minha casa. Porque quando eu caía, eu voltava e ali vinha, a gente não pode brigar com a vida e aqui é o teu espaço de conforto, onde a gente te dá colo. Então, certeza que essa leveza veio daí. Mãe, não à toa, eu acho que o arquétipo primeiro que a gente tem e é o mais forte. Mas vó, que é mãe duas vezes, Essa é especial. é incrível, né? Essa eu sou suspeito pra falar. Eu sinto muita saudade da minha. Eu gosto de cozinhar, né? Toda vez que eu Aham. cozinho, eu fico pensando na minha avó, porque eu ficava pequenininho vendo minha avó cozinhando e falando, nossa, é, é quase uma alquimia, né? E o jeito de olhar para. Porque a minha avó teve uma história da minha avó super sofrida, assim, criou 4 filhos sozinhas, Sim. enfim, mas nunca.
é nesse lugar, sabe? Sim. Sempre a tradução na hora de passar é sempre uma coisa de te inspirar e te levar para frente, não de te embrutecer. Exato. E, nossa, você trouxe um ponto que é justamente. A minha avó é a minha grande inspiração, porque ela passou por tanta coisa, sei lá, quando a gente olha na década de 60, quando ela trabalhava numa fazenda de café, enfim, ela não tinha um salário, né? Ela trocava o que ela fazia de colheita ali de café por um prato de comida. Então, tudo que ela passou na vida. E mesmo assim, sorrindo, eu não lembro dos episódios da minha avó, tipo, nossa, estou triste, ai, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar na cama. Coisa que eu faço hoje, entendeu? Então, pra mim, é uma puta inspiração. Bom, vou aproveitar que você está falando sobre isso para a gente ir para uma coisa mais pessoal. É, qual foi dentro dessa tua descoberta do que você queria fazer, essa tua reinvenção de carreira e tal? Qual foi o momento mais difícil que você passou, que você olhou assim e falou, nossa, não vai rolar. Tá difícil, não vai rolar. E como é que você saiu disso? Pra mim foi, antes de conhecer essa assessora, foi a questão financeira. E teve um ponto de insegurança de pertencimento, de pertencer àquele espaço. Então a gente fala dos vieses, eles realmente acontecem, né? Mas eu acho que a questão financeira, porque protótipo é muito caro. Eu olhava e falava, putz, na minha cabeça eu precisava estar com o negócio super pronto. E depois que eu fui compartilhando, conversando com pessoas do mercado, eu descobri que eu não precisava fazer um lote de peças. Eu faço uma, eu fotografo, eu lanço, eu sinto, eu vendo, converto a venda em outro protótipo. É isso que eu faço até hoje. Agora eu tô caminhando trilhando, né, uma outra jornada. Eu recebi um aporte de uma proposta, né, de aporte de investidor. Lá atrás, quando eu submeti o case, eu dei 2 passos para trás, porque eu acho que eu precisava conhecer, entender melhor a dinâmica do negócio. E que foi ótimo, porque essa mesma pessoa que me fez a oferta, hoje ela é a minha comercial e eu devo tudo a ela, porque ela cuida da operação brilhantemente, ela acerta super bem na precificação dos produtos. E agora a gente está retomando esse papo, né? E é muito legal, porque a gente já tem uma afinidade, a gente tem uma confiança muito forte. Então, em outubro, agora novembro de 2023, eu vou participar da minha primeira sessão para apresentar para investidor. E ela é a primeira pessoa. Legal. Então, junta os mobiliários que estão para ser prototipado, agora eu estou ralando para colocar tudo isso numa apresentação. E a parte de negócios também, que ali eu fui estudando, um amigo meu, que ele trabalha com isso, né? Ele recebe aporte de empresas para depois vender as empresas, enfim, ele cria negócios milionários, ele tá como meu mentor para me ajudar nesse ponto de business, porque eu não entendo muito, né? Eu entendo mais da parte criativa, mas para um negócio crescer, para a marca crescer, para a Tem que olhar Bonnie para isso, crescer, né? a gente tem que tem que dar match nessas duas coisas. Então agora, para esses 3 últimos meses do ano, a gente entra numa pegada mais hard no sentido de trazer dinheiro para realmente fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais acelerada. Vocês veem que não importa a área, a gente sempre volta para os mesmos mantras, né? Que é a perseverança, vencer síndrome do impostor, acreditar, fazer networking, cultivar isso. Você vê, você estava conversando com Um papo de horta, né? um papo de horta com alguém que você achou que era caseira, tipo, você não tinha nem interesse nenhum Sim, com nada, você só estava trocando. sim, Como é importante a gente estar atento às oportunidades que aparecem, às pessoas que cruzam o nosso caminho, porque pode parecer a coisa mais difícil, mas se for para ser, vai ser, e depende da da gente gente. estudar, da gente olhar, você identificar, não, eu sou da arte, o negócio, mas você vai olhar para isso também, porque Exato. precisa. É uma ponta que precisa estar bem conectada. E o que você falou, acabou de falar que você faz é o MVP, né? Que todo mundo fala no mundo dos negócios. Faz o prototipo pequenininho, vê a saída daquilo e depois você escala. Sim. E que no caso, você vê isso como você imagina criando uma linha que vá para um lugar de escala, assim, uma Não. coisa.
O meu produto, ele não é para grande escala. Eu emito certificado de autenticidade de todas as peças. Tem essa questão também do respeito, né, à natureza. Eu tô tirando, então eu não posso também ter uma exploração muito alta em cima disso. Então, a minha marca não é para ser em grande escala. Eu recebi muitas propostas de lojistas, enfim, era para eu estar ganhando mais dinheiro, tá? Mas eu tô segurando para tentar fazer do jeito que eu acredito. Propósito, né? O propósito que eu acho que deva funcionar. Agora, em final de setembro, eu tô inaugurando, junto com um coletivo de designers, uma galeria de arte na João Moura. E são designers que têm a mesma filosofia que eu, do trabalho, não é artesanal, mas é do trabalhar com o artesão, né? Então, de ter essa coisa mais individual, uma peça sob encomenda, acho que vai dar bom, porque são mentes ali com o mesmo propósito, só que com estéticas totalmente diferentes. Como é que você vê? Porque esse lugar da exclusividade, se a gente for parar para pensar, porque ele vai contra Sim. a gente já falou aqui sobre essa lógica consumista, mas ao mesmo tempo você tem invenções para driblar isso, que por exemplo é um NFT, Uhum. que você consegue, sem derrubar árvore nenhuma, Uhum. criar essa sensação de exclusividade e até ganhar mais escala. Como é que você enxerga esse... Você já olhou para isso? Como é que você vê isso? Para essa questão de NFT, entendo que foi um exemplo, né? Sim. Mas o que acontece? Quando a gente fala de ser exclusivo, eu estou falando do processo da matéria-prima. Eu não estou falando que uma pessoa, como que eu posso dizer, de alto poder aquisitivo, pode só ela ter acesso à peça. E foi uma das coisas que eu estava estudando, né? Porque as peças realmente são caras. Eu, tipo, de fora, num cenário passado, eu não era cliente do meu próprio produto. E ok, tá tudo bem. Só que hoje, até para atender uma necessidade de formatos de casas menores, as minhas peças eram grandes, né? Tipo, espelho, banco. Agora eu tô dando 2 passos para trás, entendendo essa linguagem de estúdios e até essa questão financeira, né? De tornar o produto mais acessível. Agora eu acabei de lançar uma linha de abajur, que são peças mais acessíveis em termos de financeiro e também uso uma matéria-prima também mais enxuta porque é uma peça menor. Então é muito nesse sentido que eu trago. E eu acho que você deixou bem claro que é um valor alto, mas ele tem toda uma filosofia por trás e uma Sim, durabilidade, uma perenidade sim. que justifica. Mas essa lógica da exclusividade, eu nem estava pensando só em pessoas. Aham. Eu estava pensando em como é que você leva. É porque eu estava querendo saber mesmo o que você achava dessa coisa do NFT e tal, Uhum. porque Ah, tá. para mim, pessoalmente, é uma coisa meio nebulosa. Pra mim também. Porque é algo que vem de uma exclusividade, mas ao Sim. mesmo tempo são pixels. É que vai E. contra a filosofia da marca, né? Eu tô falando ali do pertencer. Como que você vai sentir o silêncio e a calma da minha natureza pelos meus olhos se você não adquire o produto físico? Eu tenho certeza que em algum momento alguém vai trazer uma narrativa para justificar isso dentro do mundo digital. Por isso que eu estava te provocando. Sim. Mas eu acho que essa lógica, que é o que eu queria dizer, do produto único, exclusivo, ele não precisa ser só artigos que são caros, porque às vezes um pequeno artesão que faz um quadro e que tá começando ali, aquilo já pode ser. Dei um exemplo, porque no mundo das artes plásticas também você acaba chegando em estágios de valores altos. Uhum. Mas eu acho que a gente vê, principalmente na sua geração, pessoas vendendo peças de roupa que são únicas, customizadas, que foram feitos com artigos de brechó, reinventados, sabe, pulseiras, Sim. tem uma série de coisas que você não precisa criar o teu negócio. Na Forbes a gente falando isso, mas os tempos pedem também um pouco de calma, no sentido de que é possível a gente caminhar, a gente viver do que a gente faz, mas sem tá planejando dominar o mundo, sabe? Você Exatamente. ali dentro da tua Da tua comunidade vai comunidade. criando
e aos poucos você vai deixando a sua marca e vai influenciando outras pessoas vão mostrando também o que faz e a gente consegue conviver de uma forma verdadeiramente mais sustentável, né? Sim. E esse teu discurso a gente cai de novo no consumo consciente, né? Porque o ser consciente, quando a gente olha para produto, estou falando da minha marca, é isso. Você está adquirindo uma peça que é atemporal, que ela vai durar a tua vida toda e que você pode repassar isso para frente ou fazer uma manutenção mínima que o preço disso vai ser diluído. Entendeu? Aí você vai ver, nossa, valeu muito a pena, né? Porque ao invés de eu comprar um banco X, eu estou adquirindo outro com uma qualidade muito superior, não agride o meio ambiente, estou comprando de uma madeira certificada. Então, eu prefiro defender isso do que a gente sair escalando, sabe? Tá em todo canto, tá em todo lugar. Acho que não. Dá pra gente parar, 2 passos para trás, atingir esse público que realmente acredita nisso e consome esse perfil de produto. É isso que o mais interessante da gente entrevistar a Undertales é isso. Novas perspectivas, novos modos de ver as coisas do jeito que estão, novas maneiras de a gente pensar o mundo. Quero te agradecer por ter aqui. E a gente tem uma tradição aqui nessa série que é todos que saíram na última edição, que estão sendo entrevistados na última edição do Undertale, a gente pede para autografar. Nossa, agora é um momento importante, né? Tem espaço aqui, né? Claro, você pode escrever quanto você quiser aqui em cima da sua foto. Aqui. E eu vou aproveitar enquanto ele está assinando para te convidar, se você conhece alguém, se você é essa pessoa que tem feitos já notáveis, que tem coisas para mostrar, se inscreva no Under30, as inscrições estão abertas, forbes.com.br/Under30, porque a gente está aberto a ver para além do que a gente já mapeia. E é isso, o Eric é um grande exemplo de como que as indicações funcionam quando elas fazem sentido e realmente agregam para nossa lista. Muito obrigado, Eric. Eu que agradeço, fiquei muito contente aí com o papo. No começo estava nervoso, né? Mas quem não fica, olha onde eu cheguei. Mas estou muito feliz. Quando quiser, as portas estão abertas para a gente voltar a trocar. Bom, só está começando, já está na Forbes, imagina onde você vai chegar. Sim. Espero a gente mostre, tomara que a gente mereça mostrar a tua casa quando ela ficar pronta, em primeira mão. Pode deixar. E vocês, a gente se vê na próxima semana. Um abraço, até mais. Até lá.